Bem-vindos ao canal Fábio Jaciuc, já vai deixando seu like, assine o nosso canal e no programa de hoje nós vamos falar sobre o rock sergipano. Nós vamos relembrar antigos momentos do nosso rock, pura nostalgia, acompanhados, é claro, com muita crítica. E aí, o rock morreu? Renasceu? Se transformou? Acompanhado desta entrevista magnífica, nós vamos lançar durante todo o programa imagens de drone da nossa cidade Aracaju. E claro, um arquivo incomparável do nosso rock sergipano com fotos, vídeos e muito mais. Você pode assistir este programa no seu celular, no seu computador ou na sua TV Smart. Então vamos lá! Quem dar play, verá! O rock and roll ele não envelhece assim. Isso. Por mais que tenha mais de 50 anos o rock, mas a linguagem ela é uma linguagem jovem. Esses políticos que roubam, que todos merecem escutar um sozinho, já tá estragado já. Eles não escutam não. Não escutam isso não. Nem por ser mais. Eu recomendo pra eles o Pablo Vittar, que é mais a cara deles. Não vejo cultura, não vejo progresso, só há monopólio e incompetência. Isso aqui é lixo sonoro. Eu quero tacar lixo sonoro nos ouvidos desses corruptos que roubam a nação o tempo todo e querem dizer que são heróis. Esses caras merecem tapa de sua na cara, assim, ó. Plano furado! Começando mais um programa e sempre com incentivo da gente explorar várias linguagens, várias culturas e trazer muito do resgate da sergipanidade, da questão da história de Sergipe, da cultura de Sergipe, personalidades, pessoas que marcaram, gerações que marcam ainda, que estão na atividade, então artistas, pensadores, e tudo que se trata dessa questão do estado de Sergipe. E o intuito do projeto, pessoal, é justamente isso, é a discussão, né? A análise crítica do discurso, de várias situações, vários contextos, a divulgação da nossa cultura, a valorização cultural do nosso estado, das nossas vivências, artistas que precisam cada vez mais, vamos dizer assim, divulgar seus trabalhos, mas ao mesmo tempo existe uma grande crítica em relação ao sergipano, valoriza mesmo o que é dele, né? Quando vem uma cultura de fora, a gente valoriza mais. Então, várias vezes a gente traz esse assunto aqui. E é nessa tecla que eu gosto também de tocar, de falar, de comentar. Dois convidados. O Biop. Dona Encrenca. E o Silvio. Carne crua, máquina blues. Máquina blues, carne crua. Entre outros. Duas personalidades fantásticas da nossa cultura sergipana e é um orgulho fenomenal. Eu só trago gente de peso para esse programa, graças a Deus. Todos aceitam assim maravilhosamente. Eu fico muito orgulhoso porque eu vivi essa época e vivo hoje a cultura sergipana. E aí, Silvio, Biop, como está hoje? Vocês estão ainda produzindo, né? Sim. Já tinha uma banda que chamava a Plano B, já tinha 20 anos de estrada. Hoje entramos com a Dona Encrenca, com a nova roupagem, um novo estilo também, mas já estou há 2 anos na estrada também e está indo vento e poupa, né? Mas a Dona Encrenca é um trabalho novo agora. E é o estilo da... É um rock anos 80. Legal. Com músicas próprias. E a gente está tocando por enquanto cover, que sabe, para se manter no cenário, a gente tem que estar tocando também cover, com influências dos anos 80, é o que a gente está fazendo hoje. E são quantos integrantes? Que são cinco. Eu sou vocalista, tem Zé Paulo, guitarrista, eu tenho Samuel, tecladista, o Stanley. O guitarrista ia vir... Sim, mas ele tem uma audiência de advogado. Ah, entendi. Advogado. Advogado. Sim, ele está com a audiência marcada hoje. E temos o tecladista que se chama Samuel, Samuca. Sim. O baterista Madruga e o Stanley, nosso baixista.
Essa turma em Silvio, de hoje em dia, você vê, acompanha aqui, por exemplo, o Carne Crua tem mais de 30 anos. O Carne Crua, em janeiro passado, a gente fez 33 anos em plena atividade, né? A gente lançou agora em 2016 um segundo LP. Sim. E temos lançado material ao vivo, material de estúdio. Esse ano a gente já tem um disco pronto chamado Primitiva, que resgata autorias, coisas da banda, né? E é bom lembrar assim, que hoje os shows que eu faço com a Carne Crua, por exemplo, são shows que quem vai para escutar Carne Crua. Então acho que isso não é fácil. Já tem um público formado. Que toca aí, ele sabe. Não é fácil você criar uma legenda própria de um trabalho onde vá 50 pessoas para um show, ou 100, ou 200, ou 300, mas que elas vão exatamente para escutar sua música. Isso não é fácil, nem cobro isso de ninguém, porém eu acho que é um trabalho de anos e anos, e muita gente não suporta isso, né? Então já tocamos música de outras bandas, mas o que ficou bem evidente foi a música autoral nossa, que a gente carrega de lá desde o começo dos anos 80, né? E uma música não comercial, né? Ainda por cima isso. Você deve enfrentar essa questão que vocês tocam permitir na questão da arte mesmo, do projeto de vocês. As letras da Carne Crua sempre foram letras político-social, com temas voltados ao social, voltados a... Tem um motivo. A exploração do homem pelo homem, né? A miserabilidade dos povos, a guerra, a corrida armamentista, isso sempre foi um ponto crucial nas letras da banda, né? E letras que a gente escreveu há mais de 30 anos e elas hoje funcionam muito bem, parece que está falando dos dias de hoje. Então isso é uma evidência da retórica da música punk, né? Nós estamos dentro da trincheira do punk hardcore, né? Uma música extrema, mas com um conteúdo político-social, né? E a gente está caminhando assim, na mesma linha do Silvio, fazendo trabalhos autorais, e Silvio é uma referência muito grande. Muita gente, quando lembra do Silvio, lembra da Carne Crua. O trabalho da Máquina Blues está surgindo. Você também é da Máquina Blues, no caso? Não. Eu conheço o Silvio há muito tempo. Sim. Andava de skate. Já tocamos juntos, já shows, assim. Participações e tudo. E a gente tinha dor de skate junto também, que foi a influência também para mim botar uma banda, porque a galera sempre acompanhava os ensaios da banda, e isso eu botava junto em campeonatos de skate. E, como eu falou, é difícil hoje a gente entrar no cenário se não tocar um cover, é muito difícil, mas hoje ele tem essa moral mesmo de tocar o som próprio, e ele tem uma aceitação muito boa, porque ele já vem trabalhando há muito tempo. A diferença de idade não é tão grande, eu tenho 48 anos, mas Silvio já está na estrada há muito tempo. E ele sabe quanto foi difícil chegar. Hoje, se mostrar um trabalho autoral, é muito difícil. Ele sabe disso, ele pode explicar até um pouco mais. Assim. E as gerações vão crescendo, vão se amadurecendo, sim, vão se formando, vão criando família e continua os fãs. Mas a questão que é fundamental, basicamente que ele falou, e o que você está falando das gerações, é porque a nossa linguagem é a linguagem do rock and roll. O rock and roll ele não envelhece assim, por mais que tenha mais de 50 anos o rock, mas a linguagem ela é uma linguagem jovem, entendeu? Até comportamental, né? Você vê um cara às vezes de 60, 70 anos que é rock and roll, mas ele tem uma postura mais jovial, porque ele busca isso, a música faz isso com a gente. Então isso é muito bacana. Então as novas gerações que aparecem, elas se identificam. Às vezes você tem 55, 60 anos, mas o cara de 20 se identifica com você, porque você... A idade já não é mais barreira nenhuma, uma referência. Os preconceitos a sonoridade, as bandas, os estilos, ela aproxima. Eu tenho amigos meus que conheci na minha loja, por exemplo, que são garotos de idade de ser meu filho, que me mostram bandas, eu mostro bandas a eles, e temos um jeito fácil de se entender, até às vezes mais fácil do que um pai e uma mãe deles. Eu consigo entender melhor eles, porque a minha linguagem é essa, né? Viveu também. Sim, eu acho que o rock and roll ele faz essa aproximação
das gerações. É fácil isso. Se você tem um pai que gosta de rock and roll, você vai ficar Você já mais à vontade. fica mais suscetível a isso. Aracaju, Sergipe, vamos dizer assim, eu peguei a fase dos anos 90. 94, 95, mas eu acredito que vocês tocam desde que ano, mais ou menos? Vocês estão desde os inícios dos anos 90, mais ou menos, né? Isso. Eu comecei nos anos 80, no início dos anos 80. Começou mais cedo, como eu falei. E a gente produzia nossos próprios shows, a dificuldade... Quais eram os locais aqui em Aracaju que rolava show? Teve na rua Itapuranga, fizeram shows no centro da cidade mesmo. Sim. E a gente mesmo que produzia. Tinha essa dificuldade. Hoje, com a internet, facilita bastante, né, para você divulgar seu trabalho. Era uma ferramenta importante. Mas naquela época a gente fazia os fanzines, criava... Fazia aquelas revistas que Sim, marcavam sim. as datas dos shows, tinha comentários, matérias, troca de cartas, né? Parece. Eu fiz Ele é muitos fanzines, especialista tenho nisso vários fanzines. Fiz um fanzine chamado Buracaju, fiz um fanzine chamado Microfonia, fiz até um fanzine sobre blues, fiz um fanzine também sobre questões sobre a sexualidade, coisas assim. Hoje em dia o fanzine existe. Existem blogs, né, a maioria, Mas tem uma galera que não pegou essa fase. Mas existem fanzines mesmo físicos, né? Inclusive eu estou querendo fazer um novo fanzine, um fanzine físico, uma revistinha ali. Acho que tem um momento que as coisas meio que retornam assim com muita força, assim. E há uma ala de pessoas que, mesmo com toda a tecnologia da internet, elas preferem fazer o físico. Como as bandas, tem bandas que optam por fazer discos vinil, a coisa física mesmo. Outras bandas... Vocês que fez um LP? Eu fiz nós fizemos um LP da Carne Crua. O último trabalho foi já lançamos um ao vivo, né? Mas um dos trabalhos que foi bastante reconhecido foi um vinil, em 2016. Enquanto a gente conversa aqui, a gente está rolando de vez em quando um material de vocês no YouTube, que você tem clipes, né? E a gente está mostrando aqui para a galera. E só para o pessoal entender, o fanzine, se eu não me engano, né? Eram revistas montadas com recortes. No original Magazine, vem revista do Magazine de fã, né? Fanzine. Mas não se limitou a ser uma revista somente de um fã, e sim um espaço onde ele era um poeta e não tinha livro, não tinha como lançar um livro. E ele fazia as poesias dele, e às vezes o fanzine tinha segmento. Tem um fanzine com mais coisa de cinema, com mais poesia, outros fanzines tinham mais de coisas mais críticas, outras com mais bandas. Outra mais sobre o mundo do rock. Uma miscelânea de coisas, sobre grandes bandas do rock. Mas o fanzine se fez grande no Brasil, no underground, né, nos subterrâneos, onde as bandas que precisavam de divulgação não tinha. Eu acredito até que a Carne Crua foi uma banda muito divulgada em fanzines. Eu chegava a responder 10 entrevistas por dia e mandar para fanzines, material e tudo. Então a banda passou a ser bastante conhecida porque a gente explorou essa mídia, que era uma mídia independente, né, totalmente independente, feita por um vocalista de uma banda lá de São Paulo, outro feito por um cara lá de Natal, outro feito por... Então o Brasil todo tinha essa efervescência de publicações indie, né, que a gente chamava, os fanzines. Você fez uma pergunta interessante, onde acontecia a cena. O Cutarte foi um... Cutarte, eu lembro disso, meus irmãos iam pro Cutarte, eu queria ir... Tinha o porão do Cutarte. Exatamente. Então, a gente tocou muito no porão do Cutarte, era um lugar bacana, maravilhoso, assim, tinha energia, uma vibe muito bacana. E infelizmente acabou isso aí, não rola mais. Por quê? Ali o Cutarte é da UFES, né? Apoio também, incentivo. Tinha uma questão técnica que era que não se poderia cobrar ingressos, tal, mas nos anos 90 rolaram muitos shows lá. Nos anos 80 nós explorávamos lugares assim, lanchonetes, a gente falava com na Barão, se não me engano, tinha um chamado Baixo Barão, que começou uma efervescência de coisas de bares assim, alternativos. Casa Laranja, né? Tinha bares ali na Barão que tinha 2 ambientes. E a Croveluxa tocou, a Carne Crua tocou, várias bandas tocavam. Mas a gente explorava assim, o cara oferecia lanchonete, tocava naquele dia, o cara não queria mais nunca que tocasse lá. É mesmo? Mas a gente explorava isso, nem que fosse um primeiro show, um único show, mas a gente não tinha. Aracaju não tinha muitos shows, não tinha, mano. Era praticamente era Barão. Exato, hoje eu acho que acredito que hoje tem até mais.
há uma reclamação das pessoas que aqui não tem nada, mas eu presenciei, não existia casas específicas, hoje a gente tem Hoje várias tem muitas casas com característica de pub, assim, fecha um, abre outro, Pode mas citar tem, nomes aqui? Mesmo que comerciais, mais rola, né? Mas tem, Uma coisa mais rola. Pode citar alguns E não nomes? Pode, existia, sim, fica à vontade. O Taberna, Pode que- xingar também, se quiser. O Taberna não, o Taberna abre espaço para isso também. Tem outras, o lado B, o Estúdio B, que abre tem também. vários, Tem né? vários. Houve também uma evolução desses lugares, né? Porque eles começaram a entender virou de como pub, ganhar dinheiro, necessidade, não é simplesmente vamos fazer uma farra e tal. Era uma necessidade E a das carência pessoas, também, né, Silvio? E a carência, carência, porque... necessidade das pessoas, do público e dos próprios organizadores e donos de casa que aos poucos vão melhorando, né? Vai ter sempre uma... E se sente obrigado mesmo de botar o rock and roll, porque tá muito carente. Aracaju não tem mais. Vai existir sempre uma insatisfação, mas tem uma insatisfação que é bom, porque a busca por melhoria, né? Uma casa melhor. Quando a gente toca numa casa que é melhor, que tem uma estrutura melhor, muito legal. Porém, às vezes essa casa se torna mais cara, não tem acesso para uma galera mais underground, já se afasta. Mas eu acho que hoje em Aracaju tem vários ambientes. Eu presenciei momentos que não tinha nada, absolutamente nada. A gente, como banda, como integrante de banda, a gente que tinha que fazer. Era numa praça, a gente nem produzia. Eu produzia um evento chamado Clandestino, a gente montava umas coisas na praça, montava, terminava. Hoje já tem um resgate com o baixista da Carne Crua, hoje ele retomou esse festival, que é um festival chamado Clandestino, toca a banda até de fora, no meio da rua. Então há uma busca das pessoas e de pessoas que estão ligadas nessa parte mais empresarial, de montar um bar, montar um pub e tal. Então eu acho hoje, com todas as dificuldades, ainda melhor que no passado. Eu vi isso como era. Sim. Eu cheguei a frequentar um local na Coroa do Meio, que era o Espaço 79. 709, uma coisa assim. 79. 709, E eu, assim, né? 709, alguma coisa assim. E eu Na areia, né? Isso. E eram lugares alternativos mesmo, que a galera ia para escutar rock, encontrar. E eu percebo assim, era uma galera unida. Banana Reggae também. que- Banana Reggae, no início fantástico, depois começou a vir, né? Capitão Cook. Capitão Cook, Tequila Café, na primeira fase Rolou maravilhosa. muita coisa também lá na areia da praia, que era submarino, um negócio assim. Sim, Submarino Amarelo. Submarino, cara, olha. Submarino Amarelo. Eram locais isso. magníficos. Aquele palanque também do surf que fecharam, lembra assim, que rolava. Parecia que era uma galera que Foi uma organizava. isso, porque na época eu andava de skate e um período eu me enveredei pelo surf. Sim. Em 79 foi, falando muito mais de mim, assim, que eu cheguei num festival de surf na praia ali, que era em frente ao Sesc, né? Sim. E foi onde eu vi a minha paixão pelo rock, porque tocava Deep Purple, Led Zeppelin, Eric Clapton e tal. Aí foi que eu vi aquela música, a força daquela música, né? Isso em 79. Eu tinha irmãos que trabalhavam em lojas de discos, tinha discos de rock em casa, e foi o surf. Aqui no festival e a estrutura que abriu de som o espaço. que me fez ver mais o rock, assim, porque no festival, enquanto estava rolando as baterias, ficava rolando de fundo as bandas de rock clássicas, né? Led, The Purple, Johnny Winter, várias bandas, e eu conheci muita coisa assim. The Doors. O blues tem uma grande assim, influência na questão do rock, primeiro porque ele também desconstrói, né? É uma questão meio... Sim, Foi onde tudo começou, na verdade, né? Desde o começo eu tive essa influência do blues, até vendo o blues como não só como uma música de cunho triste, mas sim como uma ferramenta Do gueto, né? que é uma, eu considero uma música de protesto. Quando eu toco blues, eu sinto que ela no fundo tem um sentido de protesto também. E ela é a música que gera o rock and roll, né? Exatamente. Simplesmente foi de rock que regravavam a partir do blues, exatamente. Tem uma analogia que eu acho interessante sobre a questão do rock and roll, né? Que seria a rocha rolando, né? Os pedaços que rolam, né? Os pedaços que é muito... o que é uma analogia? É tipo assim, tá a galera lá embaixo do morro, todo mundo quietinho, dormindo, e aí um grito, tá rolando pedra! Então mesmo assim o rock, na verdade, é uma filosofia de, galera, vamos seguir paradigmas, não vamos seguir o sistema, vamos ter a nossa... Bem colocado, é um sim. plus. Vocês acham que, em comparação, essa geração
do rock que viveu os anos 80, 90, com os jovens de hoje, essa nova geração, existe uma diferença em relação a esse despertar? Galera, não vamos seguir, vamos ter nossa própria independência ou não? Eu vou responder assim, pelo que eu vivi, né? Há uma diferença grande. Assim, hoje está tudo mais fácil, porque você tem acesso à internet, você tem, hoje, como o Ciro falou mesmo, tem bares que favorecem o cara tocar. E a gente que no começo, que teve que levar nossos próprios instrumentos, nós mesmos produzir nossos shows, quer dizer, carregar a bateria nas costas, a guitarra e tudo, pra gente produzir com o nosso som. Então, há uma diferença muito grande. A gente viveu isso na prática, e hoje a galera tem tudo mastigado, tem os bares com acesso a eles tocarem, e é muito bom. É claro que é importante, é excelente ter isso, mas o que a gente viveu foi cru, foi tudo no começo. Silvio pode até falar sobre mais sobre isso aí. Eu acho bacana, assim, existir todas essas dificuldades, mas ainda assim eu acho que hoje o leque de informações que se tem é muito rápido, muito veloz, mas eu ainda acho que agrega, entendeu? E as nossas dificuldades lá atrás foram parte dessa construção, entendeu? Eu acho que mesmo hoje tendo, como eu tenho loja, eu tenho um contato muito com pessoas de variadas idades, então eu vejo um jovem em busca de um disco de blues lá, sabe? Eu vejo. Sim. Isso eu acho bacana. No âmbito geral pode até não ter, mas tem as pessoas que... E sempre foi assim. E existiam os interessados. A gente vivia em revista, a gente compartilhava a revista, assim, uma revista que chegava nas bancas, a gente disputava para comprar, porque marcava um disco que chegava na cidade quando a gente pegava. Isso era. Nós íamos uns para casa dos outros e escutar aquele disco. Então, não tinha internet, mas existia uma inquietação, um desejo de buscar informação. Quando eu comecei a tocar, foi a coisa que me levou a tocar sem saber tocar, era a leitura. Quando eu via os caras do Sex Pistols, eu não sabia tocar e tal, e eu fui vendo todas aquelas histórias e aquilo me incentivou a tocar de qualquer jeito. Eu mesmo sem saber tocar, eu fui pegar um instrumento para tocar, mas aquilo me incentivava, entendeu? Eu não mais me conformava em só ler, só escutar. Eu queria viver aquilo pelas histórias que a gente via nas revistas, né? Então, existia essa dificuldade que a gente lutou contra tudo, e hoje tem uma facilidade, tem. Mas acho que mesmo assim tem coisas parecidas, há uma busca. Tem pessoas que querem, não adianta agregar pessoas que não gostam, estão ali só para fazer volume. Então, esse bicho sempre vai existir, e pessoas interessadas e não interessadas, outros que passam, vão embora pelas coisas da vida, né? Como você falou no instante sobre família, tal, cada vez se afasta. Outros não, ficam ali para acender a luz mesmo da história, né? Então acho que vendo todo esse lado, eu acho que ainda tudo melhorou, entendeu? As facilidades melhoram. Agora, se as pessoas agarrar isso para si e fazer, é outra história, né? Aí eu pergunto, houve um boom das bandas de garagem, né? Eu acho que sempre houve. E hoje, ainda há essa cultura da banda de garagem? Hoje eu acho que tem até mais banda, velho. Assim, agora, se há a persistência, a vontade de permanecer ali fazendo, é outra história. Eu conheço pessoas que montou 10 bandas e nenhuma banda apareceu. E não que essas bandas sejam ruins. Mas o que falta muito boa. Talvez a característica maior de uma banda underground que pertence ao submundo da música, a persistência. Eu digo aos meninos, eu digo aos meninos que estão montando banda, eu digo, um grande lance de uma banda é a persistência, seja o seu trabalho qual for. Se você não tem vontade de manter lá de pé, você não vai manter. Vai ser uma coisa passageira, claro, tudo é passageiro. Mas assim, fazer uma história, né? Gravar uma demo, e se mostrar vivo e aparecer e fazer a história, a sua própria história. Nós, nessas pesquisas, a gente começa a entender que existe uma diferença em relação a esse mundo cultural, porque antes você tinha mais fácil assim, o rock tradicional, aí começou o rock blues, você tinha um samba, bossa nova, aí começou as definições de pagode, enfim. Mas hoje é uma mistura, a gente chama a multicultura, né? A pluralidade em si. E cada vez mais a mistura e tal, existe um público que começa a absorver isso e vivencia isso.
Então, há aqueles que buscam rock, então começou a tornar nicho. O nicho, isso, de uma certa forma, é positivo para as bandas de rock, ou eles, tipo assim, não vamos ser totalmente rock puro, porque eu não tem mercado, ou não, vamos ter que começar a misturar vários tipos de culturas para poder... Há uma necessidade, isso é uma evolução natural. Como é que vocês enxergam isso? Vocês que passaram por essa geração? Eu acho assim, rock and roll é rock and roll. Você não tem divisão do que é o rock and roll. Blues é blues, rock and roll é rock and roll. Agora assim, essa galera nova, eles buscam isso para aparecer, para tocar, para dizer que tem uma banda e tudo mais. Eu sou mais das antigas, então você falou uma coisa interessante sobre a garagem. Essa cultura, literalmente, da garagem acabou, porque tem muito estúdio. Na época da gente não tinha estúdio. Sim. Não tinha estúdio com facilidade, nem sempre a gente tinha grana para ir para um estúdio ensaiar. A gente juntava em casa, cada um tinha uma caixinha ciclotron, Silvio? Uma guitarra aqui, outra ali, para a gente montar dentro de casa e montar nosso estúdio ali. Então, mas assim, é legal ver uma galera nova que vem com um novo estilo de som, porque também não deixa morrer a cena, né? Porque o que está surgindo no Brasil é muita porcaria. É muita porcaria. Olha, eu penso assim que a música ela não pode ser limitada. O próprio rock em si, ele prega uma liberdade de expressão. Então, se você tem uma banda de rock, uma banda clássica de rock, eu conheço bandas clássicas de rock que tem álbuns que tendem a uma coisa mais jazz, tendem a uma coisa mais blues. Então a gente não pode pegar a música e limitar que o rock termina aqui e aqui já começa outra coisa. Então o rock é exatamente a quebra de barreiras. Então, agora, se há uma necessidade de mercado de um cara montar uma banda que quer sucesso e esse sucesso não vem, ele vai cair em frustração e tal. Mas eu acho que o rock and roll sempre vai existir, cara. Teve grandes estilos musicais como o clássico, tudo, e eles ficaram determinados em um período, assim. O rock and roll, ele se recria, por mais que as pessoas digam, não se criou mais nada no rock. E o que é que você acha de um estilo que se auto-recria ou se plageia e consegue ficar de pé? Porque podia ser uma coisa descartada. Hoje você pega um cara que monta uma banda, um garotão de 18, 19 anos, que toca parecendo um maestro lá, e ele mistura jazz com samba e rock. Porque eu mais vejo isso. E vejo muito ex-roqueiro, entendeu? Eu acho muito bacana quando você usa a música como elemento de evolução, claro. Mas não descarta aquilo que você foi na sua origem, entendeu? Aí eu vejo muito cara que tocou em banda de rock e abre a boca para falar que aquilo ali foi um momento da vida dele, tá? Aquilo foi um momento muito importante na vida dele. Se ele hoje é um músico de jazz ou mistura samba com uma ciclagem, ele não pode descartar aquilo. Eu acho feio. Eu acho pobre quando eu vejo um cara que é músico que achou que o rock ali foi uma coisa de guri para ele, e hoje ele é um cara, vamos dizer, intelectualmente melhor, porque ele está tocando uma música mais, vamos dizer assim, acessível, talvez elitizada, ou comercial. E nem isso, pode ser até um jazz ele tocando, mas ele entende que aquilo lá foi uma coisa primária, e não foi. Aquilo foi pontapé inicial dele. Ele devia valorizar mais, entendeu? Aí quando o cara fala, antigamente eu fazia isso, o rock agora não. Eu acho que ele cospe onde comeu, então eu não gosto dessa tipo de atitude. A música para mim ela é universal, então ela não tem onde parar. Claro que eu não preocupado. Eu já vi bandas de hardcore misturar com jazz, eu já vi bandas de metal, que a gente vê muito hoje, flertar com música clássica. Então a gente não pode limitar. Agora, se o cara tem um mercado de sucesso, a banda dele fazer sucesso, aí é outra história. Se ele quer a banda dele na mídia, ele já produziu para isso, né? Como arte, a música ela vai se perpetuar. Se eu vejo a música como arte, como uma válvula de escape para mim, eu vou fazer a vida toda. Agora, se eu busco uma coisa para fazer sucesso no mercado, um selo que gosta do meu trabalho e queira lançar, aí é outra luta. Tá dentro da música, mas é uma luta que ele vai ter também. Se não fizer sucesso, massa quando você faz a música por amor, porque se eu terminasse hoje, a banda Carne Crua, se encerrasse as atividades hoje, eu era um cara muito feliz. Estou feliz do que eu fiz. Não vou ter frustrações, porque eu já vi cara
frustrado, porque fiz uma banda, mas não faz sucesso. Não. Aí, mas eu acho que já é feia isso. Já é sucesso, sempre foi. O Carne Crua é uma referência. Então, mas às vezes você vê um cara falar de música como se fosse um produto puramente comercial. Ele dizer assim, eu já vi situações do cara dizendo, eu fiz música, mas a minha música não funciona, só funciona quando eu toco música dos outros. Cara, bicho, é uma questão de você interpretar o que você está fazendo e gostar do que você está fazendo. E fazer bem feito, né? Você escreve. Se você não gosta do que você faz, você nunca vai dar um passo, né? E a busca por sucesso é muito relativa, porque você pode ter uma grande ascensão, mas por exemplo você pode ter uma grande queda, né? Exatamente. E a pessoa tem que estar preparada para mim é muito relativo essa questão do sucesso, de você fazer sucesso com a música. O maior de tudo é a satisfação pessoal. É a felicidade de você estar fazendo o que você gosta. Isso eu concordo plenamente. Quando ele falou dessa mistura que a galera está fazendo hoje, como eu falei, eu sou mais das antigas, eu gosto do rock and roll mais tradicional, mais clássico e tal. Mas assim, não tem o preconceito do fato do cara misturar um samba com rock and roll e tal. Mas o que eu vejo que muita gente faz isso para que tenha um destaque, para que as portas se abram, porque fica mais fácil para ele entrar, porque não teve assim. Se prostitui. Uma outra coisa. Não teve a competência de manter o rock and roll, que começou com isso, como ele mesmo fala. E o cara chega e diz, toquei rock and roll a vida toda, isso foi uma merda e tal, isso aqui. Pô, o cara tá cuspindo no prato que comeu. Isso é chato, porque o cara começou ali, foi a partir dali que ele se lançou em outro estilo. E até outras coisas que não estão diretamente ligadas no seu dia a dia, na sua pessoa, que ele pode ter tirado dali, foi fruto dali, mas ele não consegue enxergar isso. Uma parte comportamental dele, como ele se fala com a pessoa, porque você sabe, cara, quando ele começa a tocar em bandas, a pessoa às vezes muda o jeito de se comportar, de falar com as pessoas. Então há algo que ajudou ele, mas ele não consegue enxergar. E outra coisa que eu acho é a questão eu digo sempre que é a questão de Chuck Berry, até de Elvis, dos criadores do rock and roll, que nunca foi em nenhum momento Beach Boys, teve uma postura de ser um estilo de música conservador. Eu acho que é a maior anomalia que se pode pensar hoje, questão politicamente falando, é um cara rock and roll de posicionamento de extrema direita, sabe? Isso para mim é uma contradição total, porque o rock and roll, o conservadorismo, o que o conservadorismo não quer é um roqueiro exatamente, porque ele não quer quebrar ele pode, eu digo sempre que ele pode lhe usar até de bucha de canhão, mas quando o Chuck Berry pediu para aquela corda ser tirada dali, que a loira pudesse se abraçar com o negro, ali pra mim foi tudo, foi a quebra de regras, de tabus. Aí hoje o cara vem com uma postura de conservadorismo dentro do rock. Pra mim isso é uma maior contradição que pode existir. O rock sempre foi bater contra esses padrões estabelecidos por uma sociedade que determina o que você tem que fazer. O rock and roll nunca pregou isso. Quem prega isso é uma contradição. É um fascínio muito grande que eu tenho a questão do rock. Por exemplo, eu conheci The Doors em 90 e já era uma banda, né? Você acha que um conservador vai gostar de uma postura de jamais? Então o Jim, cara, como ele se comportava no palco, era assim, pra quebrar as regras mesmo. Total. Aí eu comecei já a conhecer mais a questão dos Beatles. Meu pai cantava Beatles pra mim direto. E o Beatles também houve uma fase que foi uma quebra também de regras, né? Ele foi se transformando. Aí Led Zeppelin total, né? E assim você começa, porque não é só a questão do som, né? Ele tornou uma postura, né? Isso. Como você encarar os problemas da vida. Eu vou pegar vocês de surpresa agora, porque eu pedi para vocês selecionarem alguns CDs aqui, ó. Segura em mãos. Aqui estamos na Escariz, no Café França. Obrigado a Escariz, essa família maravilhosa que nos cedeu espaço aqui. O café maravilhoso do Franz, me sinto ligado, eu sempre falo isso porque os cafés que a gente visita, o melhor café do Shopping Jardins é o Café Franz. E falar de rock aqui muito bom, a gente sente muita vontade aqui. Obrigado pela família Escariz. Agora é o seguinte, tá vendo os CDs e os DVDs que vocês selecionaram aí? Eu quero que vocês, para cada CD ou cada DVD, quem precisa escutar isso, cite nomes
ofereça para pessoas, tanto personalidades brasileiras, enfim, ou do estado. Pode citar na hora, eu acho que essa pessoa precisa escutar isso, porque isso, ou então, simplesmente, Bom, vamos lá. Eu peguei aqui um CD do R.E.M., que foi uma banda que me influenciou bastante. Sim. R.E.M., U2, procurei U2 aqui, não procurei The Smiths. Consegui The Smiths, pelo The amor de Deus. Smiths também. Então foram bandas que me influenciaram musicalmente. Sim. E eu recomendo, porque são bandas. Mas quem é que deve escutar esse CD? Aí, Eu quero agora vocês querem dar de bandeja pra vocês. Eu acho que, assim, essa nova geração deve ouvir. Deve ouvir, sim, para conhecer um pouco mais do trabalho. Mas que especifique, que tipo de geração precisa ouvir? Essa galera nova mesmo, que tá entrando na música mesmo, pra ter até como No referência. mínimo tem que escutar. No mínimo. Um Smith principalmente, tá entendendo? The Cure. Sim. Também muito bom. Duran Duran, são as bandas que me influenciaram e que vai fazer uma diferença para essa galera nova, para ter um conhecimento também, que é uma música bem feita, que é um trabalho bacana. E Aracaju, citando Aracaju, lógico, né, não vou rasgar cedo aqui, mas eu conheço o trabalho de Silvio, é perfeito, Máquina Blues, Carne Crua. E vou citar até uma banda que não tem nada a ver com rock and roll, que eu amo, que é a Reação, que é a banda de reggae. Vou tentar pegar o contato Cara, deles também. eu tenho contato deles, depois passo para o Júnior. O Júnior é muito meu amigo, o Júnior Mosé é muito meu amigo. E não só por amizade, porque eu vi um trabalho de reggae, raiz, Sim. não é aquela coisa massacrante que você vai pro show, escuta 2 horas, você quer dormir. Sim. Você quer ir pra casa dormir, porque tá tempo todo. Sim. E os caras fazem, você tá tipo uma influência de Bob Marley, você tá ouvindo um pouco de Bob Marley, com letras inteligentes, então trabalho bem feito. Eu Então priorizo, essa aqui é para nova geração. isso, eu priorizo para a galera, essa nova geração, música de qualidade. Mas depois eu quero que você cite nomes, viu? Vou citar de novo aqui, R.E.M. Não, mas assim, quem é que precisa escutar isso aqui? Então, essa nova geração precisa. Essa nova geração, Quem tá claro. começando com a banda E essa hoje, aqui, Offspring, também. é uma banda que eu conheci no finalzinho No início parecia até uma coisa muito industrial, né? Mas é bom, mais porque foi a influência também, que eu ando de skate até hoje, e influenciou bastante. É uma música instigante para andar de skate e tal. Pronto, para a galera do skate, o Offspring eu recomendo. É legal. O Green Day, recomendo, Bad Religion. Mas essa R.E.M. Esses políticos que roubam, que todas, merecem escutar um sozinho. Já tá estragado já, não precisa nem escutar mais nada. eles não escutam não. Não escutam isso não. Nem por ser mais. Eu recomendo para eles o Pablo Vittar, que é mais a cara deles. É mais a cara deles. Acho que eles nem merecem. Não desmerecendo o Pablo. Eles nem merecem. Não, desmerecendo mesmo, porque muita gente vocês fala acham assim, do- porque o Pablo Vittar é homossexual. Freddie Mercury era um homossexual e cantava The Cure, muito. The Smiths, The Smiths, o Morrissey, David Bowie. o Cazuza, então Cazuza. os caras que eram homossexuais assumidos, mas os caras cantavam muito. E você vê um louco daquele ali, que pra mim é um louco, então eu recomendo para os públicos. Mas dizem que ele é afinado, é verdade? Afinado? Você está de brincadeira, né? Então, eu recomendo para os políticos o Pablo Vittar. Então você recomenda pra Pablo galera- Vittar escutar também um Isso. rockzinho? Não, talvez não entre na cabeça dele. É muito complicado para ele. Tá bom. É muito complicado. Aí Mas sim, existe o ele nicho dói. dele também, assim, não desmerecendo. Mas não tem uma relação de Pablo Vittar com rock jamais, não tem? Nunca. Né? Nunca. Pronto, vamos lá. Por favor, Silvio. Eu citaria esse cara aqui, que é um dos caras que me influenciaram no palco, pela postura, por tudo, que é o Iggy Pop. Ele foi vocalista do The Stooges e é um cara até hoje em atividade e serve como lição de como fazer um rock and roll no palco. A energia, o cara é incansável, pela idade que ele tem, é um cara que sabe fazer rock and roll. A nova geração tem que escutar. Se não escutar, vai ficar faltando um pedaço, porque é um monstro no palco, cara. Então, foi inspirador para mim. Sempre, quando eu quero fazer um show, eu posso ler alguma coisa dele ou escutar um disco, eu vou, como diz o cara, com gosto de gás pro show. Então serve para qualquer geração que esteja conhecendo o rock and roll, conhecer esse cara aqui, um cara muito importante na história
do rock and roll selvagem, né, vamos dizer assim. Sinto também essa banda de Purple, que foi uma banda que me influenciou bastante, uma banda de classic rock, né, que tem uma história gigantesca e que misturou das primeiras bandas que eu vi pegar rock com sinfônica, com orquestra. Não é essa coisa que o Gothic Metal mais recente fez. Eles já fizeram lá atrás misturando com orquestra. Então acho uma banda percussora como o Led Zeppelin também, que não achei disco aí, mas são bandas que me influenciaram bastante. Não necessariamente que eu faça esse tipo de som, mas são bandas que inspirou. Essa outra banda aqui que eu considero sensacional, o Black Sabbath, que tem uma história fundamental no toda a miscelânea do rock, que é o Black Sabbath. Também. Ela inspira tanto a galera do som extremo, com a música extrema, death metal, black metal, como até o punk. Bandas punks gravaram Black Sabbath, e é sensacional, é um dos grandes clássicos do rock. Essas trilhas, todas elas, combinam com o Brasil atual, nessa fase que está passando? Com o mundo, na verdade. O Black Sabbath tem letras sensacionais sobre a guerra. Sempre atual. O mundo tá louco, né, cara? O mundo sempre teve o rumor de guerra, como a Carne Crua fala, sempre existiu rumores de guerra na Terra, né? Outra banda que eu acho fundamental, o Ramones, que às vezes a letra pode não dizer muito. Até procurei o Ramones, não achei. Inclusive esse show aqui é sensacional, a banda estava estigadíssima no palco. Então eu acho uma banda inspiradora, até nos momentos que falam só sobre uma coisa boba, eles são muito bons, assim, sensacional. E fecha com o Rei, mestre, que até toca na Máquina Blues, um Tears Gone, que é um clássico dele, e que eu acho que foi um cara fundamental no blues, e que o rock aprendeu muito com ele. Os roqueiros ingleses na década de 70 puxaram o blues para si, né? E grandes bandas como Cream, The Eric Clapton, várias outras bandas inglesas adotaram o blues como e uma banda que me influenciou bastante, no YouTube, fez um show junto com o B.B. King, e foi um show fantástico. Fantástico. O Hatterham, ele gravaram até no cinema, foi pra telona, e tem a participação do B.B. King, o cara fantástico. Ele é o pai do YouTube. Ele sai de cena e de repente volta com um material novo. Eles resgataram. Eles já chegaram a ficar 15 anos sem gravar nada. Exatamente. Ficaram 15 anos sem gravar nada. E quando volta. E fala da música do YouTube, é bem atual, fala de política, de religião, de amor. Então é isso, assim. O mundo, como ele falou, a música é universal. Cabe quem quiser ouvir, entender, buscar e tal. Minha pesquisa, hoje a internet é onde eu pesquiso. Mas antes, como eu falei, minha idade não é tão grande, a dele não é tão grande quanto a minha, a diferença é pouca. Mas eu ia muito para a loja de Silvio para buscar informações com o Silvio. E o que eu acho legal em Silvio é que essa linguagem nordestina que ele fala, o negócio daquele jeito, começa a fazer show, aí já fala que nem paulista, que nem carioca, e o Silvio tem essa raiz nordestina e bota isso no linguajar dele, isso é importante. Eu acho bacana. E assim, já deixo convidado vocês para poder discutir outros temas. De vez em quando eu vou chamar vocês para tomar mais cafés, pelos cafés por aí. Eu gostaria também de conhecer a loja, né, Silvio? Fala um pouquinho onde é que fica a sua loja lá, convida a galera. Lá no centro da cidade, na rua Santa Luzia 151, né? É uma loja, um nicho que tem a parte de música, tem a parte de camisetaria e funciona como loja de escambo também. A gente faz troca, revende discos usados e tudo mais, né? Você quer deixar algum telefone de contato para shows? O meu telefone seria o ideal, né? Que é o 99924-8973. Beleza. Né? Diz aí, Biop. A gente tá com 2 músicas novas, tá saindo agora do forno, e a gente continua tocando as influências da banda, mas temos 2 músicas novas que vamos apresentar agora em junho. Tem os 3 shows marcados, só posso falar quando tiver confirmado certinho, mas vou deixar o contato da gente, que é o 998861467. Aí pode falar com o Biop e a gente
toca batizado de boneca, enterro de sogra, a gente tá fazendo tudo aí. Pronto. Gente, falar o seguinte, eu fico muito preocupado em trazer alguns temas para o nosso programa. Primeiro porque eu tive a oportunidade de fazer algumas perguntas com reuniões de jovens. Eu pergunto, vocês já choraram assistindo algum filme? Vocês já se arrepiaram quando escutaram alguma música? E acreditem, 60% não, eu não. Me arrepiar por causa de música. E quando eu escuto Pink Floyd, quando eu escuto LED, eu já estou só de imaginar que existe uma essência que a humanidade está perdendo, né? Por causa da internet, por causa das redes sociais, que é a questão da vivência humana, de você pegar um livro, abrir o livro, de você escutar um som no seu quarto, viajar, pensar. E é isso que a gente está buscando hoje. E acredite, daqui uns anos você vai precisar pagar para ter essa essência de volta. Olha o que eu estou dizendo. Vai estar tão fria a sociedade por conta da tecnologia que você vai pagar para poder ser ouvido. Se não já está acontecendo isso. Viu, gente? Obrigado. E assine nosso canal. Compartilha. Valeu.